Vão tomar vergonha na cara! Tô ficando com o saco cheio! No Brasil, gente, vocês não querem que eu fale isso, mas eu vou falar. Infelizmente, o certo tá ficando errado e o errado tá ficando certo. Com a sua música Evangelho dos Fariseus, Aimee Rocha provocou um enorme desespero e transformação no panorama dos religiosos fariseus hipócritas, da política e da televisão no Brasil. Essa menina tem uma perspectiva da vida, ela tem assunto, ela vê o mundo, ela não se cala. Você tá lascada, tá? Mas não vai ser fácil. O que você quer falar, as pessoas não querem ouvir. Você quer dizer o que ninguém quer escutar. Realmente, quem se levanta para falar a verdade, confrontar os escribas, fariseus hipócritas, expor a sujeira podre da religião, vão fazer de tudo para destruir o mensageiro e deturpar a mensagem. Alguém consegue ver algo se repetindo? Crucificaram Jesus, mataram os discípulos e distorcem o evangelho para devorar as ovelhas. Todos que se levantam contra esses cães gulosos, eles fazem de tudo para destruir. Que o mercado não quer isso, a igreja não quer isso, empresários não quer isso, ninguém quer ouvir o que você tem para falar não, tá? O que você fala não interessa as pessoas do mal, mas as pessoas do bem precisam ouvir isso. E o que o jurado do programa disse à cantora já está se cumprindo. Muitos desses fariseus hipócritas citados na letra estão desesperados e brigando para não tirarem deles a lã, a carne, o sangue, os ossos das ovelhas, e estão se levantando contra essa exortação cantada deturpando a mensagem. E um desses que estão criticando é o intitulado pastor Eliseu Rodrigues, que disse o seguinte: criticismo não é adoração. No meu texto eu disse que não é adoração e eu disse que não é profecia. Eu só disse isso. Aí eu pergunto a vocês que estão aqui agora, discordam de mim? Se é profecia tem que ser julgada. Se for julgada, a música vai ser desfeita. É uma crítica social. Pastor Eliseu Rodrigues, se essa música é uma crítica social e criticismo e não uma exortação, o que é suas pregações, seus sermões? Pelo que eu observo nos seus vídeos, grande parte delas é crítica. E pior que isso, deturpa totalmente a palavra para enganar os inexperientes. Eliseu Rodrigues, desculpa, quem é, Roberto? É amigo nosso, já pregamos junto? Não. Sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. Neste vídeo, Ratinho solta o verbo sobre Evangelho de Fariseus. E o deputado e pastor Marco Feliciano diz que não conhece o pastor Eliseu Rodrigues. Será mesmo? Mas antes de começar, eu preciso da sua ajuda. Se você gostar deste vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, pois pode salvar vidas. Vamos lá! E quanto ao pastor se referia ao senhor como alguém que fez uma defensiva por ser político? Quem fez isso? Pastor Eliseu Rodrigues. Eliseu Rodrigues, desculpa, quem é, Roberto? É amigo nosso, já pregamos junto? Não, eu acho que o senhor não o conhece. Eu sei quem é, já ouvi, mas eu acho que o senhor nunca teve junto com ele, não? Ele é pregador. Desculpa, eu não conheço. Mas o que ele falou? Ele falou o quê? Ele simplesmente respondeu uns 4 comentários lá que eu vi, só o que eu vi, que o senhor tinha defendido a moça porque o senhor era político e tinha que agradar a massa. Oxe, ele falou isso. Falou. Dá uma entradinha depois lá no Assembleanos de Valor. Tá, vamos lá, deixa eu tentar falar aqui de uma maneira bem dócil, porque eu não vi direito. Deixa eu pensar aqui. Ele disse que eu defendi a moça porque eu sou político. Mas isso, ele precisa, ele ou qualquer pessoa que me vê, se você entrar agora no meu Instagram, você vai ver lá que eu sou pastor. Eu estou político. Não posso afirmar se o deputado Marco Feliciano conhece o pastor Eliseu Rodrigues ou não, mas o fato é que, enquanto os religiosos, os fariseus hipócritas, dizem infelizmente que esses fatos são um problema do governo e não da verdadeira igreja. Existem 3 instituições que Deus criou, minha irmã: família, igreja, governo. Deus criou o governo para fazer o bem. Ficam perdendo tempo discutindo coisas fúteis. Olha só o que o apresentador Ratinho fez no seu programa. Comprou a briga, cumpriu o papel que não é só dele, mas de todos nós. Ser igreja e nos levantar para fazer a nossa parte. Eu vi dessa forma porque é isso que Jesus nos ensina. Eu não sei se você enxergou de outra maneira, mas eu vi o Ratinho comprando essa briga da Ilha de Marajó. Veja só o que ele disse. Quero começar o programa de hoje falando sobre um tema que revolta, dá nojo: exploração infantil. O hábito de nossas crianças, isso é uma realidade ao redor do mundo, mas não dá para aceitar.
E infelizmente acontece muito no Brasil. Esse tema voltou a ser falado agora, depois que aberrações ocorridas na ilha de Marajó foram mostradas, onde crianças com menos de 10 anos são por turistas. É um absurdo que ainda isso aconteça. Há 31 anos, uma CPI foi criada para apurar responsabilidade sobre a exploração infantil. Há 31 anos. Em 2009, uma CPI apurou mais de 100 mil casos foram constatados, sendo que 18% foram abuso em crianças entre 6 e 10 anos. Muita coisa apurada. Mas e o resultado disso tudo? A desgraça não mudou. Será que ninguém tem vergonha na cara para acabar com isso, gente? Será que não tem nenhuma autoridade com vergonha na cara para acabar com isso? Nós vamos continuar obrigados a ver nossas crianças serem abusadas sexualmente no Brasil inteiro. Nada justifica essa situação deplorável. Ele precisa prender, precisa punir. Se eu pudesse, eu capava, castrava. Teve um deputado, que eu não me lembro quem foi, que até propôs aquela castração química. Tinha que ter essa castração química. Roubou criança, mata. Se roubou criança, pega quem roubou e mata. Se matar 2, acaba. Que não é possível aguentar isso. Agora, desculpa aí o governador do Pará, né, da ilha de Marajó. Não é só ele também, não. Até isso acontece no Brasil inteiro, viu, gente? Nós estamos mostrando a ilha de Marajó, porque parece que lá a coisa estourou lá essa semana, que é uma coisa meio que cultural, um negócio ruim de ver. Mas tem pai que vai lá vender a criança, cara. Sabe, tem gente que rouba a criança como se roubasse uma caixa. Quem é pai como eu sou, que sou avô, eu fico revoltado. Se embrulha o estômago da ânsia de vômito quando se tem conhecimento de uma notícia nojenta como essa. Será que as nossas autoridades conseguem dormir sabendo que isso ocorre no Brasil inteiro? E por que não acaba com isso? Será que as nossas leis são tão frágeis? Será que não é possível acabar com isso? Será que o nosso Estado seja tão ausente a ponto de deixar essa barbaridade acontecer? E a gente fica falando de guerra dos outros ainda. Nós temos uma guerra interna aqui com crianças, matando crianças, roubando crianças e ninguém fala nada. Pô, pelo amor de Deus, até quando? Chega de blá blá blá! Chega! Vamos tomar vergonha na cara! Eu tinha feito, tinha começado a fazer programas aqui, só brincando com o auditório, mas tô ficando com o saco cheio! Vou voltar a denunciar aqui! Pô! Olha, é o que eu sempre afirmo. Você não necessita ser um político, tampouco almejar ser o redentor da nação para praticar o bem. Por exemplo, uma pessoa com uma influência semelhante à do apresentador Ratinho, ao abordar esse tema e expressar sua opinião, contribui diretamente com sua visão. Quando alguém com a influência dele coloca sua notoriedade a serviço dessa causa, é motivo de aplausos, pois ele assume a causa daquele povo que sofre. Observando toda essa situação lamentável que o povo de Marajó enfrenta, e não só eles, mas crianças pelo mundo todo, aprendemos que, se Deus te conceder fama, é uma reflexão importante considerar o que fará com ela. Muitos almejam a fama talvez apenas pelo dinheiro que ela possa proporcionar, mas se Deus lhe conceder fama, como você utilizará esse alcance? Especialmente hoje em dia, com a amplitude da internet e a diversidade de comunicação. O mundo está globalizado e a fama traz consigo a responsabilidade de como utilizá-la, como Jesus, conhecido em sua época sem redes sociais, lidava com sua notoriedade. Ao chegar a um lugar, multidões o esperavam, mas ele não se deixava envolver pela fama. Infelizmente, temos visto muitos cristãos se perderem nesse aspecto, o que é lamentável. Essa é a perspectiva bíblica que podemos extrair de tudo o que está ocorrendo. Tanta hipocrisia, tanta falsidade. É triste perceber como muitos cristãos têm sucumbido à armadilha da fama. Que o Senhor Jesus nos proteja dessa tentação e que, se Ele nos abençoar, que não caiamos nessa armadilha, que possamos sempre defender a causa do Evangelho. Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Fique à vontade para compartilhar sua visão aqui em nosso canal Motivado com Deus. Se achou relevante e gostou, deixe seu like. Inscreva-se em nosso canal para nos ajudar a crescer nesta comunidade do YouTube. Agradecemos por nos ajudar a alcançar 30 mil inscritos. Compartilhe este vídeo e que Deus te abençoe ricamente. Até o próximo vídeo.